Dêem-me só os vossos nomes, por favor. Você, já sei, que é delegada da turma, não é? Pronto. A Sílvia e vocês? Sónia. Lúcia. Ok. Isto já está gravado. Ora, então, para quem chegou agora, nós estávamos a pensar fazer o seguinte. Vamos organizar ideias do código, ver como é que está tudo, definir tudo, se vocês têm as submissões todas de uns sítios para os outros. E depois, em princípio, fazermos a correção do texto. Portanto, vai servir como uma aula de preparação para as avaliações orais e também de revisão, tentarmos fazer aqui e rentabilizar o tempo da melhor forma. Ora, então, não vou falar eu sozinha, não é? Se calhar falaríamos em conjunto. Diga, Gonçalo. Se calhar tem que ser, não é? Pronto, ok. Se eu vos perguntar, para me distinguirem, o que é o processo especial de revitalização, o que é o PEAP, o plano de pagamentos, o plano de insolvência, o processo de insolvência, onde é que nós vamos, para que é que isso serve e o que é que falamos sobre isso? Para não ser só eu. Da minha parte, não. Da minha parte, não. Saiu no vosso? Pronto. Ok. Vamos depois aferir essa situação. Vamos nos cingir só à minha parte. Eu, quando digo PER e PEAP, o que é que eu falei sobre isso? Quando é que se aplica, para que é que serve? Foi isso só que eu falei, não é? Pronto. Então, digam-me. O que é que nós podemos falar sobre isso? Por onde é que nós começamos? Se eu vos pedisse para me caracterizarem o processo de insolvência, o que é que vocês me dizem? Certo? Fizemos várias remissões para isso, fizemos situações, chamamos a atenção do que é o processo de insolvência, para que serve, não é? E como é que nós o caracterizamos? Olá, bom dia. Acho que podem sentar aí, não faz mal. Não. Eu tenho o microfone e tudo, consegue só ouvir? Bom, e então? Gonçalo, como é que eu caracterizo o processo de insolvência? É um tipo de processo que falámos que era universal, não é? Porquê? Porque aqui é chamado todos os credores. Sim. E ele é concursal também. Certo? Sim, tinha a natureza declarativa e executiva. Tinha uma parte mista, não era? Tinha uma parte que nós caracterizámos como declarativa e uma parte executiva. Exatamente. Pronto. Sim, que tínhamos a parte no âmbito do tribunal para um juiz singular. Foi o que efetivamente falámos. Pronto. Quando eu disse há pouco, de nós tentarmos perceber a diferença entre o que era o PEAP, o PER e o processo de insolvência, o plano de insolvência e o plano de pagamentos, isto era o quê? O que é que nós podemos falar sobre isto? Digam-me. Depende da altura, certo? Depende do que é que nós estamos perante. Ou seja, o PER e o PEAP, certo? Nós estamos a dizer que estamos antes de um processo de insolvência. Vamos definir que estamos nós perante uma situação económica difícil ou, como está no próprio artigo, ou numa situação meramente iminente, artigo 1º, número 2 e número 3. A quem é que se aplica o PER? Às empresas. E o PEAP? Acho. Exatamente. Pronto, fazer essa diferença, para mim, parte da insolvência é o que eu quero que vocês saibam. A parte com os outros professores, não me vou pronunciar, depois vocês têm essas mesmas indicações. Ora, então, esta é a primeira parte, sim, e depois, processo de insolvência. O que é que nós falamos sobre isto? O que é que há aqui a reter? O que é que temos que ter em atenção? Qual é a finalidade do processo de insolvência? Satisfação dos credores. Através do quê? Ou de um plano de insolvência, ou quando tal não for possível, através da liquidação. Certo? Isto é o que vocês têm que ter ideia. Porquê? Porque nós, quando vamos avançar com o processo, nós podemos fazer
os maiores esquemas possíveis e imaginários, mas se nós não percebermos que até ao 192 é uma coisa, a partir do 192, que é o plano de insolvência, é outra, isto depois não faz sentido nenhum, certo? Porque existiam situações em que eu tinha pessoas a falar-me em plano de pagamentos quando era para falar em plano de insolvência, quando eu tinha dito que o plano de pagamentos não saía. Pronto. Portanto, também tive pessoas a me responderem com situações do PER, quando eu disse que o PER não saía, que eu não dei PER nenhum. Sim, não estou a dizer para ninguém em específico, mas agora não me consigo lembrar com 60 testes, não é? Mas lembro-me destas situações que efetivamente acabaram por acontecer. Ora, então, atenção, definam bem isto, vejam bem o que isto é. No 18 nós até tínhamos colocado lá um clipe, pelo menos com o presencial, para dizer que aquilo não ia sair comigo, na minha parte. Atenção a isso, saberem... sim, o 17. O 18 é a partir daí que começa o processo. Mas, pelo menos até aí, vocês terem a ideia do que é que pode ou não pode acontecer. Que o 17, pelo menos comigo, não vai sair nada sobre isso, excepto saberem quando é que se aplica. Está bem? Pronto. Depois, situações a reter especiais. Temos aquela tramitação... aqueles princípios, sim, antes de todo o 18, saber qual é o tribunal competente, quem são os sujeitos, atenção aí no artigo 2º, saberem pelo menos que existem situações que não se aplica. Quem é que não se aplica? Os do 2. Atenção que existem uns que são de aplicabilidade condicionada, não é? Quais são? Os da B, as empresas de seguros, por exemplo. Não é? Portanto, convém se ter essa ideia. Imaginem, naqueles casos práticos, primeiro que tudo, convinha nós percebermos se estávamos perante um sujeito passivo da declaração de insolvência ou não. Não é? Se calhar, convém sim, num primeiro que tudo, olhem, isto está por aqui. Portanto, depois sabermos se estamos ou não numa situação de insolvência. Aqueles conceitos introdutórios que nós levamos aqui algumas aulas a falar sobre isso. A situação de insolvência, os sujeitos, o tribunal, quando é que suspendia a instância ou não, artigo 8º, certo? Que vimos aí todas essas exceções que também podiam acontecer. O tribunal competente, o artigo 8º, o caráter urgente. Quando classificámos há pouco o processo de insolvência, também dissemos que tinha caráter urgente, certo? Correm férias judiciais ou não? Corre. Pronto. É só o processo ou os incidentes também? Ou os apensos também? Também. Atenção a isso. Pronto. Portanto, ver bem essas situações. Aqui do artigo 12º, também é muito importante. Porquê é que nós dissemos que este 12º acabava por ser importante? Aqui afasta o princípio do contraditório. Afasta o princípio do contraditório, sim. Mais? Sim, e porque lá naquela situação da citação, no artigo 29, pode existir ou não, não é? Porque pode ser afastada, porquê? Por esta norma. Certo? Pronto. Sim. Portanto, aí o PER do 17, não esquecer que, pelo menos da minha parte, não está. Agora, chegamos ao ponto inicial, que eu vi muitas situações em que isto ainda não está percebido. Qual é que é a diferença entre eu me apresentar à insolvência e a Cláudia requerer a minha insolvência? Em que situações é que a Cláudia pode requerer a minha insolvência? Perante os factos índice. Onde é que eu sei que factos índice é que eu tenho? No artigo 20º tenho um elenco de factos índice. Quer dizer que a Cláudia, se tiver por base um desses factos índice, pode requerer a minha insolvência. É isto? Pronto. E qual é que é a tramitação processual de a Cláudia requerer a minha insolvência e eu me apresentar à insolvência? Tem diferenças ou não? Quais são? No 23, 25, espera lá, que isso quer dizer o quê? Se eu tivesse que fazer um esquema, ainda que rápido, certo? O que é que vocês me diriam? Como é que eu tinha que me organizar?
Então, a Tânia vai se apresentar à insolvência, não é? Apresenta-se. Com base no quê? Com base numa situação de insolvência. Então tem que estar numa situação de insolvência. Onde é que isto está? Pronto. Depois, através do quê? Como é que é? Chego ao tribunal e digo assim, olha, eu estou numa situação de... Pronto. Então tem a petição inicial. Quais são os elementos, os requisitos desta petição inicial? 23 e 24. Certo. E depois? Sim, que é o quê? Mas como é que eu sei que eu tenho legitimidade? Primeiro, tenho que ir aqui ao quê? 18, não é? A Ana, há pouco, estava-me a referir que nos termos do 18 ainda existia ali mais qualquer coisa que eu tinha que ter em atenção. Falou-me numa exoneração do passivo restante, não sei porquê. Isso é quando se apresenta a insolvência, podemos beneficiar da exoneração. Pois, assim começa. Havia uma pergunta muito simples no teste, que acho que aquilo até era no caso prático, que basicamente eu queria saber se eu tiver uma sociedade que se apresenta à insolvência, ou se eu tenho só me apresentar à insolvência, eu tenho prazo. A pessoa não precisa se apresentar, mas se apresentar, e se não for em 6 meses, já não pode... Beneficiar da exoneração do passivo restante, porque pode ser indeferida lá nos termos do 238. Ok. Isto é certo e pacífico para todos? Pronto. Para os que não for, isto é assim. Pelo menos aí no 18 deviam ter essa menção de que eu não tenho prazo. Porque muitos de vocês me justificaram com o 18 número 1 e disseram-me assim, não, espera lá, você tem prazo. Não tenho. Diga, Elisa, o que é que não percebeu? Eu tenho 30 dias para me apresentar ou não? Sim, eu, pessoa singular, Tânia, vou-me apresentar à insolvência? Não. Eu não tenho prazo, Elisa, não é? Mas depois nós tínhamos dito aqui, tanto que no número 2, refere aí, excetuam-se do dever de apresentação à insolvência, as pessoas singulares que não sejam titulares de uma empresa na data em que incorram na situação de insolvência. Ora, a situação de insolvência nós já sabemos que está artigo 3º, não é? Mas o que eu digo é, eu tenho estes 30 dias. Não, o 18 número 2 diz que eu não tenho os 30 dias. Mas, como o José estava a referir, existe a possibilidade de uma situação que é a exoneração do passivo restante, que, como nós vimos, poderíamos ter a possibilidade de ver esse pedido indeferido liminarmente quando eu não me apresentar nos 6 meses subsequentes ao quê? À situação de insolvência. Certo? 238. Número 1, a linha D. 238, número 1, a linha D. Atenção, ver estas situações. Porque o 18, se eu for só pelo número 1, tudo bem, o número 1 diz-me que tenho 30 dias. Mas depois o número 2 e o número 3 também têm outras situações, não é? Atenção a isso. Pronto. Então eu apresento-me através do quê? Da petição inicial. Certo? O que é que acontece à petição inicial? O que é que diz para aí o 27? Tem que existir a distribuição, certo? Temos a apreciação liminar. E depois? Declaração imediata de insolvência. Nos termos do artigo 28. Isto é se eu me apresentar à insolvência. Agora, como eu estava a referir, a Cláudia requer a minha insolvência. Requer a minha insolvência. O que é que muda de uma situação para a outra? Tem que haver situação. Não, como é que começa? Temos a Cláudia, não é? Cláudia é o quê? Ou o que é que a Cláudia tem que ser? Tem que ser um outro legitimado com base no quê? Artigo 20º, certo? E tem que ter o quê? Um facto de índice, não é? Temos que o enquadrar naquela situação. E depois? Começa também com a petição inicial. E aí tem que fazer o quê? Petição inicial, elementos do artigo 23 e mais? E 25. O que é que quer dizer o 25? O que é que nós temos que retirar do 25? Ai, estou toda cheia de fios. Meios de prova. O que é do crédito? Por exemplo, o número 1.
Justificar a origem, natureza e tudo mais. Temos que justificar o nosso crédito. Pronto, ok. Depois, temos a petição inicial, de seguida, a apreciação liminar 27. Depois. Então, aqui já muda daqui para ali, não é? É isto que eu preciso que vocês tenham mesmo a certeza disto. Porque senão, dizem-me assim, o credor não sei que quantos requereu a insolvência da empresa XPTO e depois, nos termos do 28, temos a declaração de insolvência. Depois tem 0. Não é? Pronto. Então, apreciação liminar, de seguida, não existindo situações nem vícios que sejam corrigíveis, o que é que acontece? A citação, que é o 29, que pode existir ou não, não é? Pode ser dispensada nos casos do artigo 12º. Pronto. Então, partindo do pressuposto que existe citação, próximo passo. Podemos ter a oposição do devedor, não é? Esta oposição do devedor, o que é que acontece aqui? É o artigo 30. Tem 10 dias e mais. O que é que eu tenho que juntar? A lista dos 5 maiores credores. Sim. Mais. E nesta oposição, o que é que eu... Provar que eu não estou, efetivamente, numa situação de insolvência. Certo? O que é que acontece se eu não deduzir a oposição? Temos um primeiro momento. Atenção, isto dizemos primeiro momento porque pode acontecer agora aqui, termos a declaração de insolvência. Ser declarada a insolvência em virtude do quê? De eu não deduzir a oposição. Sim? Okay. Então, atenção a estas situações. Partindo do pressuposto que eu deduzo a oposição, próximo passo. A audiência. O que é que temos a dizer sobre isso? Pode não existir também. Sim. Mais. Aqui é o 35, não é? É, 35. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? O que é que acontece? Ou qual é a consequência se o credor, por exemplo, não estiver no dia da audiência? São confessados os fatos. São o devedor ou o credor? O devedor e o credor. Como se desistisse do pedido. Não é? É? Atenção a essas situações. Imaginem que não está nenhum presente. Consideram-se confessados? Considera-se a falta do devedor. Existe jurisprudência nesse sentido. Exatamente, a dizer isso mesmo. Precisamente. Portanto, atenção aí a essa situação. Consideram-se como se não tivesse comparecido o devedor. E existe um entendimento do Tribunal da Relação de Guimarães que justifica nesse sentido. Portanto, atenção a essas situações, nos termos do 35, também já verificamos isso por diversas vezes, consoante uma situação ou outra, nós depois o que vamos, ou seja, o que vai resultar efetivamente da audiência é o quê? É nós aferirmos e conseguirmos obter, de certa forma, a declaração de insolvência ou que efetivamente possa acontecer que não seja declarada a mesma. Mas o que nós pretendemos é uma declaração de insolvência. Temos o quê? Uma sentença que declara a insolvência. Tendo eu esta sentença que declara a insolvência, o que é importante nós dizermos sobre isto? Quando eu falo em sentença, o que é importante? Tem que conter os requisitos do artigo 36. Porquê é que nós sempre dissemos que o artigo 36 era importante? Porque tem o prazo para a reclamação de créditos, tem uma série de situações que é na própria sentença onde eu vou aferir todas essas situações. Quando é que o administrador de insolvência, quando é que eu começo a ter administrador de insolvência? Ele é nomeado onde? É?
Diga. Aqui na linha D. Na linha D, o administrador da insolvência, certo. O que deve estar a referir é nas medidas cautelares. Sim. Exato. Porque pode aparecer antes. Em que situação é que eu posso ter medidas cautelares? Quando há perigo. Mas e em qual dos dois? Neste, não é? Pronto, então quer dizer que eu posso ter medidas cautelares. Até quando? Não tempo. Vejam lá o que é que refere aí o 20 e... Não, 31. Até que seja proferida a sentença, nós podemos ter medidas cautelares. Exemplo, medida cautelar. Administrador judicial provisório. Porquê é que eu digo que tenho um administrador judicial provisório, tenho um administrador de insolvência e tenho lá no final do código um fiduciário? Quem é que são estes todos? Fiduciário para pessoas singulares, 230 e qualquer coisa. São administradores judiciais, mas atuam em... Onde é que isso está? Está no estatuto. No estatuto de quem? Do administrador judicial. Então, temos o administrador judicial, consoante a fase do processo, assim nós podemos dizer que ele é administrador judicial provisório, administrador de insolvência, por aí fora. Pronto. Até aqui, alguma questão? Não? Por favor. Isto é o mínimo. Portanto, de 0 a 20, isto é 2. Certo? Ok. Não, estou a brincar. Mas pronto, quer dizer, têm que ter esta noção, porque eu preciso perceber se vocês perceberam isto, porque no teste isto não ficou nada claro, ok? Pronto. Então, a partir daqui é que começa toda a confusão, certo? Ou não? Então, a partir desta sentença, eu vou ter inúmeras situações que podem acontecer ou podem não acontecer, certo? E depois, o que é importante? O que é que acontece com esta sentença? Eu posso concordar com ela ou posso não concordar com ela? Pois, se eu não concordar, o que é que acontece? Por que forma? Oposição de embargos ou recurso. Onde é que isso está? 40 e 42. Certo? Atenção a essas formas de impugnação da sentença. Tá? Pronto. Oposição da sentença. Ok. Então, posso deduzir embargos. Pode ser os dois ou não? Sim. Quando se diz recurso. No recurso, refere que podemos ter, de certa forma, os dois. Ok. O que é que vocês entendem por insuficiência da massa insolvente? Não se chega para satisfazer os credores, exatamente. Então, e vai interferir em alguma destas situações? Na sentença. Porquê? Só vai conter X elementos daqui. Não vai haver tipo máximo para satisfazer os credores. Exatamente. A menos que quê? O que é que pode existir um complemento da sentença em que existe a possibilidade de, perante o pagamento de uma compensação, de certa forma, existir aqui o complemento e, portanto, quando eu estava a referir a compensação, é o depósito à ordem do tribunal. Para quê? Para que consiga satisfazer, de certa forma, o pagamento das custas e dívidas, tal como refere o artigo 39, número 3. Concordam? Ou não? Sim? Então, se não existir complemento, o que é que acontece diferente daqui? O processo fica por ali, não é? E o processo é quê? Disse que termina por ali, é declarado fim, certo? No número 7, a linha B, exatamente. Falamos em 5.000 euros, certo? Sim. Pronto, inferior a 5.000 euros. Agora, pergunto eu, isto só existe aqui neste momento em que eu ainda não fui declarada insolvente ou pode ocorrer depois? No 232. À frente.
na continuidade do processo pode efetivamente existir uma situação em que se conhece não existe massa insolvente. Certo? Portanto, aquele processo que eu trouxe muitas das vezes ao longo das vossas aulas, tanto no presencial como da distância, neste momento já está encerrado por insuficiência da massa insolvente. Aquele que eu dizia que não existiam bens, que já não existia nada, mas ainda assim aquilo continuou. De facto só existiam lá computadores, etc, etc, mas também não faziam parte e o processo foi encerrado por insuficiência da massa insolvente. Agora, neste momento, tem credores a mandarem cartinhas a perguntar se, apesar daquilo tudo que aconteceu, se não podem fazer um acordo, ainda assim, extra, aquilo tudo, para ver se conseguiam fazer reaver algum dos seus valores. Mas, agora já não tenho nada a dizer, quando eles enviam a cartinha, depois envio lá a declaração a dizer assim, o processo está a fim, acabou, encerrou o processo. Mas foi difícil. Porquê? Porque o meu maior receio era que, de certa forma, pudesse existir algum credor a vir invocar que existiam bens que tinham sido... sim, exato, que tinham desaparecido por... Sim, exatamente. Portanto, isto aconteceu efetivamente e posso-vos dizer que neste momento ainda tenho uma parte, portanto, tenho o quinhão hereditário do meu cliente, neste caso, ali em jogo. Portanto, aquela parte da sociedade já está, mas tenho o meu cliente com muitas dívidas ainda e então estamos ali a tentar estruturar a melhor forma, porque aquele quinhão hereditário, se também não desaparecer convenientemente, o que vai acontecer é que pode nos trazer problemas e desaparecer a favor de credores. Quando dizemos isto, de certa forma, estamos a falar até num quinhão hereditário significativo para aquelas pessoas em causa. Portanto, para alguns pode não ser nada de extraordinário, mas para eles aquilo significa muito. E se não sair dentro de dias, depois corremos o risco de haver situações. Com isto tudo, o que é que eu quero dizer? Agora, fazendo aqui à parte. O que é que pode acontecer? Imaginem, o meu cliente tem dívidas, certo? Por enquanto está a cumprir tudo, mas não vai cumprir. Se entrar em incumprimento, não é? Pronto. Podemos ter credores a vir requerer a insolvência. Por exemplo, há o quinhão hereditário que desapareceu. O que é que pode acontecer para o meu cliente? Que é isto que nós temos que lhe explicar. Que é isto que eu quero que vocês saibam quando terminem direito de insolvência, que é, estamos no nosso escritório, então um cliente com um processo deste e nós pelo menos precisamos tentar lhe dizer, veja lá que isto pode acontecer assim, assim ou assim, que existe isto, aquilo ou outro. Onde é que eu estou a querer chegar? Perante o conhecimento que vocês já têm, imaginem, a situação é esta, eu hoje sei que tenho imensas dívidas, que não estou, que estou a conseguir cumprir, mas que a médio e longo prazo talvez não consiga, e tenho o quinhão hereditário de uma herança em que eu sou herdeira e para salvaguardar os meus filhos, o que é que eu vou fazer? Sessão do quinhão hereditário, a favor das crianças. Crianças, agora já não são crianças. Pode acontecer alguma coisa? Tirando isso, sim. O que é que pode acontecer no âmbito de um processo de insolvência? O quê? A sua substituição na herança? Não, isso é Então, fiquem com este exemplo, que foi um exemplo que eu já dei 10 vezes em cada aula, no presencial e na distância. Falei disto sobre inúmeras vezes e também disse que escrevi um artigo sobre isso. Lembram-se? O tal que saiu no teste do ano passado, também ninguém se lembrou disso. Ora, quais são os efeitos da declaração de insolvência? Digas, Zé. Efeitos da declaração de insolvência. 81 e seguintes, não é? Sobre o devedor, sobre as ações em curso, sobre os créditos, sobre os negócios em curso. E esses são efeitos quê? Imediatos, não são... Exatamente.
Pronto. E quais são os outros? É a resolução em benefício da massa. O que é isso? Artigo 120 e artigo 121, não é? E o que é isso? Para que é que isso serve? Na situação que eu se calhar até estava a falar, não é? Durante 2 anos. Pois, durante 2 anos, o que é que pode acontecer? Os atos celebrados Podem ficar gratuitos. Património. à data é a linha B do 121. Do 121. Qual é a diferença do 121 para o 120? Uma é condicional e a outra é incondicional. Sim, e mais, na prática? No 121 nós já temos um elenco com todos exemplos de situação de resolução, não é? E no outro depende de que requisitos? Da temporalidade, da prioridade. E da má-fé. Exatamente. Portanto, artigo 120. Esses são quê? Automáticos ou não automáticos? Não automáticos. E porquê? Deve ser disputado pelo agente, Pelo credor. pelo agente de insolvência. Administrador. Já com o agente de execução, Sim. de insolvência. Não há problema. Pronto. Peço desculpa. Aqui eu vou ter esse problema no próximo semestre, quando fizer solicitadoria de execução. É administrador de insolvência ainda ali durante os primeiros dias, mas depois passa a ser agente de execução. Mas pronto. Tirando essa situação, tem que ser disputado por alguém, certo? Atenção, vêem aí os efeitos. Portanto, quando nós fizemos este esquema, nós fizemos esquemas em todas as aulas, basicamente, para tentar encadear quase tudo sobre o processo de insolvência e para isto fazer o máximo sentido possível. Portanto, quando nós dizemos ali aquela sentença, nós já falámos nas situações de impugnação, certo? E estamos agora a dizer que, quando eu sou declarada insolvente, vão existir efeitos. Efeitos em virtude do quê? De eu ter sido declarada insolvente. Quando falamos em efeitos, já sabemos que estão do 81 e seguintes, até ao 127. Certo? Porquê? 127 é o quê? É a impugnação pauliana, não é? Atenção a essas situações. Aí nós já sabemos que temos os efeitos. Quando falamos nos efeitos, atenção que os efeitos sobre os negócios em curso têm aquela situação do princípio no artigo 102, certo? Falámos aí nessas situações todas e depois temos as situações em concreto, sobre negócios em concreto. Professora, no 127 o benefício é para todos os credores ou não? Em quê? No processo de insolvência, o benefício é para quem? É para todos os credores. A resolução em benefício da massa é para quem? Para todos. Na impugnação pauliana é para quem? Só para um. Portanto, fazer sempre essa diferença. Atenção que, quando aparece essa norma aí, é para nós termos atenção o que é que acontece às ações que eventualmente já existam ou não. Sim? Pronto. No meio disto tudo, saltamos aí uma série de artigos. Quais são? Os do 52 ao 80. Que isso é o quê? Os órgãos da insolvência. No âmbito dos órgãos da insolvência, existe uma série de situações. Portanto, nós temos que ter em consideração o quê? Temos o administrador da insolvência, com aquelas especificidades, nós já referimos ali, saber quais são as funções do administrador de insolvência, ou pelo menos grande parte, quando é que ele é nomeado, quando é que cessa funções, por aí, falámos sobre isso. Alguma questão sobre o administrador de insolvência? Que órgãos é que podemos ter mais? A Comissão de Credores e a Assembleia de Credores. Qual é a diferença entre a Assembleia de Credores e a Comissão de Credores? A Comissão de Credores é facultativa, sim, e a Assembleia de Credores, não. Porquê? A Assembleia de Credores pode prescindir da Comissão de Credores. Pode prescindir, certo? E porque a Assembleia de Credores, no fundo, vai ser o quê? O órgão deliberativo. É um órgão deliberativo onde estão quem? Quem é que pode estar nessa Assembleia de Credores? O administrador, Onde é que isso está? Pronto. Então,
nos termos do artigo 72, nós sabemos quem é que pode participar ou não participar nesta Assembleia de Credores. Onde é que nós temos um exemplo de uma Assembleia de Credores? No artigo 36. Já sei. Isso é a remissão do 152 que está, ou do 156 que está para o 32. Não, é do 72, tem mesmo Ah. a primeira Assembleia no 36. Pois, porque no 36 diz aí Assembleia de Apreciação do Relatório. Exatamente. E que depois remete para o 156. Ok. Pronto, portanto o Luís tem a remissão feita desta forma. Como é que vocês têm? Sabem que a Assembleia de Apreciação do Relatório, nos termos do 156, é uma Assembleia de Credores, certo? Pronto. Ok. Essa Assembleia, lá do 156, é obrigatória? Não. Não, porquê? Onde é que isso está? No 36, não é? Número 2, 3, por aí. Portanto, quando nós dizemos... Diga. Pode repetir essa parte que eu não percebi da Assembleia? Então, a Assembleia, nós estamos todos em Assembleia, certo? E vamos deliberar. A Comissão de Credores é o quê? É um órgão facultativo, já dissemos, que tem competências, várias competências que nós já elencámos aí, como dar pareceres sobre qualquer coisa, dizer se concorda, se não concorda, e por aí fora, certo? Ora, quando nós falamos na Assembleia de Credores, um dos exemplos da Assembleia de Credores é a Assembleia de Apreciação do Relatório. Sim. Artigo 156. Depois dissemos se era sempre obrigatória, se não era obrigatória. Essa parte está, Elisa? Pronto. Então, tirando esta parte, dissemos que nesse intervalo de artigos tínhamos os órgãos da insolvência. Atenção para essas situações e para ver quais são as diferenças, se eu vos perguntar o que é que vocês interpretam como cada um e para que é que serve. Mas, o que é que se segue? Pontos importantes. Falámos sobre isto tudo, dissemos quais são os efeitos da declaração de insolvência, sim, e daquela sentença nós sabemos qual é o prazo para reclamarmos créditos, não é? Existe a reclamação de créditos. Qual é o prazo para a reclamação de créditos? Atenção ao que me vão dizer. Até 30 dias. Onde é que isso fica definido? Na sentença. É lá na sentença onde eu vou saber qual é o prazo para a reclamação de créditos. Isto descontou, por acaso. Quem me colocou são 30 dias, descontei. Pois quando dizem assim, que o professor é não sei o quê, lá por causa das décimas e tal, sim, esse dava para descontar. 0,25, por exemplo. Estou a brincar. Mas é uma situação que nós falamos em todas as aulas. Portanto, atenção a isso, que é até 30 dias. O linha J, não é? Como? O número 1, linha J. Sim. 36. Certo? Pronto. Depois, sabemos que o administrador da insolvência vai fazer o quê? A verificação dos créditos. Vai fazer as listas dos créditos e depois, de certa forma, o que é que se pretende com a reclamação de créditos? Que os nossos créditos sejam reconhecidos e que exista a tal lista de credores. Está-me a faltar aqui aqueles conceitos de massa insolvente, dívidas da massa insolvente que já ficou para trás. Mas isto, penso que todos sabemos o que é que são as dívidas da massa insolvente, as dívidas da insolvência, certo? Sim. Então o que é que são? Um exemplo de uma dívida da insolvência. Da insolvência. Créditos. Créditos em si. Exatamente. E da massa insolvente. O IMT. O IMI, por exemplo, é um imóvel. Certo, ok. Pronto, atenção a isso. Pode ser a remuneração do insolvência? Sim, está no 51, a linha A ou B, por aí. Esses são os da massa. Esses são da massa, sim. Exatamente. A massa é as despesas que insolvência. Do próprio processo também, sim. Exatamente.
não é só do próprio processo, é com toda aquela tramitação no âmbito de um processo de insolvência. Pronto. Estávamos nós a falar da reclamação de créditos, que, de certa forma, o que nós pretendemos com a reclamação de créditos é que o meu crédito seja reconhecido. Certo? Temos aquela tramitação que também elaborámos esquemas e ainda falámos noutra situação que era a separação e restituição de bens da massa insolvente. Recordam-se? Aplicava-se em que forma? Em que situação? Certo. Exatamente. Portanto, aqui não aplicamos embargos de terceiro, mas existe a possibilidade de pedir a separação ou restituição de bens da massa insolvente. Sim? Se o prazo para a reclamação de créditos for 30 dias e passarem os 30 dias, eu ainda posso ir reclamar créditos ou não? Sim, mas eu passou o período. Existe a possibilidade da verificação ulterior, que isso é o quê? E tem prazo ou não? É, depois posso assim ad eterno ou não? 146. Só pode ser feito nos 6 meses subsequentes ao trânsito em julgado da Assembleia de insolvência. Mais. Ou no prazo de 3 meses seguintes à respectiva constituição. O direito à separação ou restituição de bens pode ser feito a todo o tempo, certo? E a reclamação de outros créditos. Atenção que não é só a linha B. Vejam também a linha A. Que a linha A refere que não pode ser apresentada pelos credores que tenham sido avisados nos termos do artigo 129. Isto é só para quem não entrou na... Pois, temos que ter aí em consideração essa situação. Lembram-se de nós falarmos num inventário, num relatório e numa lista de credores provisórios. Isso serve para quê? Vai ser apresentado o relatório onde? Na Assembleia de Apreciação do Relatório, não é? Pronto. E esse relatório é composto pelo quê? O inventário e a lista de provisória de credores. Pelo inventário, sim, pela lista. O inventário é do quê? Dos bens. O inventário. Dos bens e a lista provisória dos credores com todos os credores que existem. Então, não esquecer aí em que situações é que existe, porque como estamos aqui a fazer uma viagem pelo código, aí o 149 que tem a ver com a apreensão. Agora eu pergunto eu, para o presencial, esta apreensão que todos nos responderam nos termos do artigo 149, o que é que isto tem a ver com o artigo 82 ou 83 ou 82? Acho que é um desses, quase todos me responderam. Não, com o 85. Com o 85, número 2. Tem alguma coisa? A ver. A questão que tinha surgido no teste era a seguinte. Na sentença, o juiz pode determinar a apensação à insolvência de todos os processos em que se tenha apreendido ou detido bens compreendidos na massa insolvente. A apensação à insolvência de todos os processos em que tenha existido a apreensão e detenção de bens na massa insolvente. Apensação. Ok? Portanto, vejam lá se o 85 responde a alguma coisa a isso. O 85.2, não? Apensação, não apreensão. Diz. Ah. Verifica a atenção aos atos de insolvência de todos os processos nos quais se tenha efetuado qualquer ato de apreensão ou detenção de bens compreendidos na massa insolvente. Pronto. Portanto, o juiz requisita ao tribunal. Portanto, podia. Era 85.2, valia 2 valores. Certo? Depois queixam. E depois... E depois eu disse que era apensação e não apreensão.
Bom, até aqui, alguma questão? Não? Vamos continuando. Portanto, estávamos nós aqui a falar, de certa forma, naquela situação da restituição de bens, verificação ulterior, até chegarmos ao inventário. A fase que se segue do artigo 156 e seguintes, no 156 nós temos o quê? A Assembleia de Apreciação do Relatório. Esta é importante porquê? E porque pode haver o quê relativamente a um plano? Aprovação não. Proposta de apresentação ou pedido de elaboração. Portanto, atenção que tudo o que existe na fase da liquidação pode não acontecer quando? Quando existe um plano de insolvência, certo? O plano de insolvência, já sabemos que o regime está no artigo 192 e seguintes. O próprio 192 até nos refere que tudo o que está antes, relativamente a liquidações e pagamentos, não ocorre sempre que existir um plano de insolvência. Não era? Veja lá o 192. Plano de insolvência, certo? Qual é que era a finalidade do processo de insolvência? Satisfação dos credores. Através de que forma? Do plano ou da liquidação. Ou melhor, vamos pelo plano, só vamos para a liquidação quando o plano não seja possível. E onde é que nós vamos saber, quando é que vamos perceber onde é que isso acontece? Professora, 196 e 292. Na Assembleia de Apreciação do Relatório, o que é que acontece aí? Se a Assembleia cometer ao administrador da insolvência o encargo de elaborar um plano de insolvência, pode determinar-se a suspensão da liquidação e a partilha da massa insolvente. Então, na própria Assembleia, não é? Pode existir a incumbência ao administrador de insolvência de elaborar o plano. Portanto, recordam-se, houve um dia que nós falámos, quando é que existia a liquidação? O que é que existia a liquidação? Podia ser dispensada, não é? Podia ser suspensa, em que situações? No artigo 230. Ou não existir, exatamente, ou ser interrompida. Falámos sobre isto, até fizemos aí uma série de esquemas para que isso ficasse definido. Então, atenção a isso, que é para não confundirem, estamos num plano de insolvência e depois mirem dizer que vamos fazer pagamentos nos termos do artigo 180 e qualquer coisa, ou 170 e qualquer coisa. 175. Não faz sentido, não é? Portanto, tudo o que está para trás, antes do plano de insolvência, aqui só em termos esquemáticos de código, não façam confusão desse regime com o plano. Que o plano é específico. A finalidade é satisfazer os credores, sim, mas pela via do plano, em que também pode existir liquidação de alguns bens no plano ou não? Sente aí? Que refere o quê? Ah, pois, não pode. Então vejam lá, o 195, número 2, a linha B. Pode existir a liquidação de bens para continuarmos a satisfazer os credores, mas através de um plano, em que tem obrigações para que se consiga, efetivamente, fazer pagamentos. Ora, então, não esquecer que ou vamos pela via da liquidação ou do plano. O plano tem aquele regime específico, fizemos esquemas sobre o plano de insolvência. Sobre a liquidação, já sabemos que existem normas que temos que ter em conta para que se possa fazer a liquidação, certo? 152 e seguintes. Atenção à venda antecipada de bens, não é? Falámos nisso. Quando é que pode ocorrer? Quando é que não pode? 152 quê? Valéria. 152? Não é? Sente quê? Nossa, estou a falar de cor. É o 152 ou não? É, número 1. E o que é que diz?
logo que iniciar a liquidação e partilha da massa insolvente ou quando haja lugar à venda antecipada nos termos 158 e posterior insolvência publicita a composição da massa por anúncio publicado no portal definido por portaria do membro do governo responsável pela comprovando tal facto nos autos no prazo seguinte. Portanto, o que o Luís está a referir é a composição ainda relativamente a nós chegarmos ao inventário para conseguirmos ter o relatório, certo? Quando eu perguntei, existe venda antecipada? Sim. Mas onde é que isso está? 150 e quê? Número 3. E 8, né? Pronto. 158, temos o regime da venda. E em que situações é que pode existir a venda antecipada? Então, quando existem bens de fácil... E quando é que pode não existir? Quando não se enquadra nestas regras. E mais? Então, quando tiverem sujeitos a deterioração, aí pode, não é? Existe alguma situação em que pode existir um impedimento para que não exista venda antecipada de bens? Sim. Número 4. Número 4. Certo. Limitação de poderes do juiz. Exatamente. O administrador de insolvência pode adquirir bens para a própria massa assim só porque entende? E vender. Vender em que aspecto? Proceder à venda de um carro que está na massa insolvente. Assim que faz o processo. Durante a reclamação de créditos. E durante esta fase em que estamos ali na liquidação, o que é que pode acontecer? Aí pode. O administrador de insolvência pode sempre, de ânimo leve, tomar todas as deliberações ou não? E porquê que todos me estão a dizer que não? Qual é a base legal? Preciso de um consentimento de quem? Da Assembleia. De onde é que isso está? 61. 61? 61. Necessidade do consentimento. Essa situação do 161 é importante porquê? Atos de especial relevo. Atenção que sempre que eu disser qualquer coisa, vocês têm que ter ideia se aquilo pode caber num ato de especial relevo ou não. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Diga-me um exemplo de um ato de especial relevo. Acho que isso saiu no vosso teste. Saiu no presencial. Já foi há tanto tempo que não faço ideia. É os que estão elencados no 3. 161. Mas atenção que isso não é taxativo, portanto podemos ter aí situações análogas a essas que se consiga enquadrar também como ato de especial relevo. Portanto, por exemplo, a aquisição de imóveis, a celebração de novos contratos de execução duradoura e a venda da empresa ou de estabelecimentos. Portanto, isto consideram-se atos de especial relevo em que existe o quê? Como o José Diogo estava a referir. Diga-me, o que é que esse consentimento é de quem? A Assembleia de Credores ou então da Comissão de Credores também. Se existir. Ok, pronto. 161. Portanto, atenção a essa situação no caso da liquidação, a essas especificidades todas que falámos aí do 158 e seguintes. Quando tiver sido feita a liquidação, o passo seguinte é que já temos a massa liquidada, tínhamos a reclamação de créditos, tínhamos a graduação dos créditos e depois podemos fazer o quê? Pagamentos. A partir de que momento é que se pode fazer o pagamento? Acreedores. Primeiro as dívidas da massa. Certo, 172, tem limitações, tudo mais, está certo, mas a partir de que momento é que eu sei que posso fazer pagamentos aos credores? 173. E o que é que refere o 173? Só depois. Só depois de? Da sentença. Qual sentença? Da declaração de insolvência. Da graduação dos créditos. Não me respondam isso. Nunca na vossa vida. Vocês já deviam ter aí uma remissão a dizer que isso remetia para onde? Onde é que está? 140, acho que. 140 e as situações em que nós podíamos ter a sentença da verificação e graduação de créditos. 40.
Depois, falámos então no pagamento a credores, sim. Certo, exatamente. Depois, falámos no incidente da qualificação da insolvência. Lembram-se disto? Como culposa ou como fortuita. Atenção que existiam situações... O que é que nós pretendemos aferir aqui? Se existiu culpa ou não? Exatamente. Portanto, naquele meu caso, que eu falei aqui há pouco, qual era o meu maior receio? Que fosse considerada culposa. Era que fosse considerada culposa. Portanto, eu quando dei o parecer à minha cliente, referi logo que, atenção, que nós podemos incorrer aqui nesta situação. Portanto, assim que eu recebi lá a notificação, eu olho para aquilo, ótimo. Nós podemos. Ótimo, está tudo bem, não há problema, encerrou o processo e não temos ali incidente nenhum, mas são situações que têm que se ter em consideração porque pode acontecer. Um dos casos em que nós podemos ter isto. Isso tira o sono? Tira. Tira o sono. Tira isso e as conservatórias quando às vezes ligam por alguma coisa. Não, se olharmos para o telemóvel e vimos um 300, aqueles 300 matam-nos. Ai, o que é isso? Mas... Se passa-se de telefone ao outro. Não. Então, é o momento de intervalo agora? Não. Temos de fazer, eu continuo, já estamos atrasados. Sim. Eu vinha preparada para 4 horas, no fim disseram-me que eram 2. Pode ser 4. Não, depois às 2 já começam a aula de arrendamento. Pronto, então, atenção a essas situações. Diga, Filipe. Pronto, já tivemos aqui o nosso momento de descontração, agora vamos continuar. Pronto. Espera aí. Sabe desligar a câmara? Sim, só por não Só me disse para carregar ali no grupo. Ok, então querem fazer agora? Mas tem que ser 5 minutos, no máximo. 5 minutos. Pronto, na pausa. O café caía mesmo. Só 5 minutos. Mas ao fim dos 5 minutos é que começo mesmo a falar. Pronto. 5 minutos. Não, ao meio-dia e meia. Agora tem aquilo agora. Aí, olha isso. O nosso jantar de ontem. Agora é aquele jantar Apetecia-me tanto tossir. Ótimo. Já está? Fica gravado só 5 minutos. Já passaram 5 minutos? Não. Só dizer como se Não consigo. Mas já está foi muito tranquilo. temos esta primeira Isso é mudar. E quando eu tenho, já tenho. A pessoa responsabiliza-se separar, não precisa carregar no primeiro. Não, Isso deve ter aí uma pausa. não tem. Eu sou daquelas pessoas mas o projeto também é coisa de filha. Não, isto não é que é para 100%. Mas é normal. Mas é mais difícil. Porque vais fazer perguntas desta parte inicial. Sim, está bem, mas ir a 100% é diferente de ir a 50%. Sempre foi diferente. Porque tu vais a 50%. Não vou ter diferença, se sincero, já fiz provas assim. Sim, é voltar novamente. Há sempre diferença.
Bem, vou depois a ver se me vai dar alguma. Já passou um minuto e meio ou dois. É na minha parte. Sim, Maria. Agora? É diferente. Mais uma hora, não? É o que a professora quiser. Eu só preciso de 2 minutos. Tira esses partidos todos. Diz. Estou na sala. Chico. Isto está à frente. Estou muito contente. O pessoal da ilha vai ver a professora no YouTube. O pessoal da ilha e a gente. Não. Não. Ele não está para aí. Acho. Vá, até já. Vocês perderam muito tempo com os estudantes, com as perguntas e a procura daquilo tudo. E foi isso que acabou por causar aqui, eu acho que maior. Mas deixa-me só confirmar. Que até trouxe porque podia. Agora ficou na parte. Isso veio dizer. 10. 7. Realmente não sei. Professora, eu tive 7 sem vir a nenhuma aula. Pois é, foi muito bom. Tiveram mesmo bons casos práticos. Mas bons casos práticos. Olha aquela assim. Você teve um muito bom, o último estava bom. Quanto é que valeu o último? Você teve 5,35. Claro, olha foi que você teve na hora. 5,35. Veja lá. Agora tem aqui pessoas que tiveram 2,5. Olha, você
quê? Filipe Delgado, né? Sim. É a jovem. Será que tem uma Se calhar não fazemos a tal extra. mesmo nada, sem nada. 15 minutos ou meia hora. Eu não passei de integração. Acho que não é igual a isto. Então, foi perfeito. Não, eu sou uma querida. Podem começar os alunos do ano, não sei. Acho que tem corrido melhor a minha parte do litoral. Sinceramente, tenho mais necessidade. Eu vais publicar para aqui, só se for o técnico. Mas, pronto, da minha parte, não é assim. Não. Vamos começar. Cheira tão bem. Vocês que É complicado, está complicado, não vou sabia, pronto, aquela publicação, mas só não era. Dá lá uma pastilha. Porque vocês escreveram percebe? Portanto, é que por acaso que eu tive consigo sobre isso e eu ando com estes gastos a 50 dentro do carro. Para dizer isso, é que vão ter situações. É que ficaram gozados, claros, porque vocês ou tinham uma ideia sobre o que isso é, como é que não conseguia. E vai ficar um bocado mais, porque havia coisas que estou a dizer, não sabiam o que era isto neste processo, ali no coração. Falou-me de certo, são uma atenção, mas não é. Pronto, quem diz essa diz aqui outras coisas que também estavam, que você explicou tudo em concreto, isto tudo, mas não consigo explicar mais, porque não é isso que eu quero. Está a ver? Você falou aqui, por exemplo, e tudo, estava certo, este raciocínio estava lá, mas depois deixaram. Falamos dos créditos todos e tudo mais, isto não, só para a minha classificação das minhas tabelas, só para dar de 0 velocidade que tinha definido. Depois, o 75 tem 15, e os outros têm o 75, o outro tem o 5. E depois assim, tem um peito, estava ao lado, escreveu. E não foi natural. Vocês estavam juntos. E até não vou nessa. Provavelmente estejam. Sim. Mas isto é se tiver, bom, aqui se calhar vamos começar. Como é que o Gonçalo pediu o raio?
Alguém tem alguma questão sobre os testes? Sim. Quer dizer, só há aqui um com mais meio valor, mas não sei o que é 6. E eu lembro-me que foi das pessoas que acho que não tinha muito texto. Eu tinha casos práticos com um monte de texto e depois no seu... E amo o puto. É assim, respondeu isto, é isto. Basicamente, como é que eu faço? Tenho uma ideia. Eu tenho tabelas para tudo. Caso prático 1 tem estas tabelas, tem isto tudo, este tem isto tudo, portanto, todos têm, portanto, depois tenho o que é que eu pretendia com a resposta, qual é que é o valor. É ir assim lá. Tem alguma coisa a dizer? Não. Está a tratar. Vamos tenho. Eu disse João. Eu espero que editem um vídeo. Não, eu não faz. A Bélgica dizia meu puto que é Bom, vamos lá continuar. Meu Deus. Pronto. Então, do que nós estávamos a falar há pouco, tínhamos falado na parte do plano de insolvência, certo? Depois, a seguir ao plano de insolvência, que temos também esquemas sobre isso tudo bem definido. Atenção, não esquecer que o plano de insolvência é uma proposta de plano, essa proposta tem que ser admitida, depois tem que existir a aprovação do plano e a homologação do plano, certo? Temos de ter estas 3 situações. Professora, só aqui uma parte. Antes da liquidação, nós estávamos na Assembleia de Apreciação do Relatório. É na Assembleia de Apreciação do Relatório que depois passamos para o plano de insolvência e a liquidação. Define-se. Por que caminho é que se vai? Tem que se definir por que caminho é que vamos seguir. Atenção, não esquecer aí da situação da administração da massa pelo próprio devedor, porque isto pode acontecer, certo? Em que situações? 224 tem um elenco de requisitos que são necessários para nós conseguirmos chegar à administração da massa pelo próprio devedor. O devedor tem que ter referido. Certo. O que é que não existe quando existe administração da massa pelo devedor? Não podemos ter uma empresa, sim. O que eu digo é, em termos de tramitação processual, se existir a administração da massa pelo próprio devedor, qual é uma das situações que não existe? Mas antes, Filipa. O que é que disse? Então é antes. Sim. Existe apreensão de bens para a massa? Não, porquê, Irina? Mas, em princípio, não, se vamos pôr a consciência dele, É isso? porque é que vamos pôr a apreender? Pois, é isso mesmo, é a diferença. Portanto, não existe apreensão de bens para a massa. Porquê? Porque é o próprio devedor que vai continuar a administrar a massa. Não faz sentido. Pronto. Então, e a partir de que momento é que pode existir a apreensão de bens para a massa? Quando terminar a administração. E onde é que isso está? Exatamente. Portanto, fazemos a situação inversa para chegarmos a essa resposta. Situações de encerramento do processo. Não esquecer que existem várias... Diga. O 228, número 2 era o quê? A situação de... A partir de que momento é que pode existir a apreensão de bens para a massa. Não, aí não existe apreensão. Não, só existe a apreensão de bens para a massa depois de terminar a administração da massa pelo próprio devedor. Pronto, dissemos que existiam várias situações de encerramento do processo, vários casos que podiam conduzir a encerramento do próprio processo de insolvência, certo? Aconteceu ou não? Exemplos sobre isto.
pode ser por insuficiência da massa, Certo? a pedido do devedor. Em todas as situações do artigo 230. 30. Depois falámos naquilo que também acabou por ser importante e é o que acaba por ser importante até no nosso dia-a-dia, que é a tal situação da exoneração do passivo restante. O que é isto? A exoneração do passivo restante. Perdão de dívidas, sim. Em que situações é que pode acontecer? A quem é que é aplicado? Pessoas singulares. Sim. E se eu vos pedisse para me explicarem, ainda que superficialmente, o que é, tirando as vossas palavras, ou qual é que é a tramitação da exoneração do passivo restante, como é que isso funciona? Para que é que serve? O devedor tem que fazer o requerimento. Sim. Quando? Onde? Base legal? 236. Certo. Sim, exatamente. E depois, a seguir? Depois pode haver o indeferimento. Pode haver o indeferimento. Mas quais são os passos necessários até eu ter exoneração do passivo restante? Do 237. Temos essas situações todas que têm que acontecer nas 4 linhas, exatamente, para que depois... Não, então a tramitação é qual? Primeiro é o quê? Sim, primeiro é o quê? Não existe um motivo de interferimento liminar. Então, quando é que existe indeferimento? 238. Depois? O juiz prefere o despacho declarando que a exoneração será concedida uma vez, observadas pelo devedor as condições previstas no 239 durante os 5 anos posteriores. O tal período da cessão do rendimento disponível, 239, certo? Durante esse período, existem obrigações ou não para o devedor? Quais? Um exemplo. Do número 4 do 239. Pronto. Imaginem que ele não cumpre com essas obrigações. Do 239? Sim. O que é que acontece? Ou se ele não cumpre com algumas, mas só depois de ser concedida a exoneração é que são conhecidas essas situações. O que é que acontece? Ou pode acontecer? Pode ser revogada nos termos do artigo 136. Pode explicar, Okay. desculpa. Então, já vamos lá, novamente. Já vamos lá. Estávamos aqui a continuar os requisitos. Quais eram? Temos o período da cessão do rendimento disponível, que é o quê? Durante os 5 anos existem obrigações do devedor. 239, número 4, certo? Durante esse período vão ser efetuados pagamentos a credores. Tem que cumprir. Quem é que vai fazer esses pagamentos? Hoje. Aqui chama-se quem? Fiduciário. Artigo? Exatamente. Portanto, aqui falamos no fiduciário. Mas que é a mesma pessoa? Sim, pode ser. A seguir, o que é que nós temos? Aí nos requisitos. Não seja aprovada e homologado um plano de insolvência. Então, aqui não podemos ter plano de insolvência. Certo? Mais. E após o período mencionado na linha B, Os 5 anos. os 5 anos, e cumpridos que sejam efetivamente as referidas condições, o juiz elimina despacho decretando exoneração definitiva. E isso quer dizer que aqui falávamos em 5 anos. Então, terminados estes 5 anos, desde que ele cumpra todas as obrigações, o juiz vai fazer o quê? Vai libertá-lo. Pronto, vai conceder a exoneração do passivo restante, que é o quê? O perdão de dívidas. Que dívidas? Todas menos as fiscais e... As do 240 e número 2. Certo? Portanto, não abrange. Exato. existe este período, estes requisitos que são necessários cumprir. Até que cheguemos ao fim dos 5 anos e nos possa ser concedida a exoneração. Estes requisitos são cumulativos. Sim, tem que existir isto tudo para que... Portanto, aí temos um elenco inicial, não é? Depois, nos artigos seguintes, temos o que é que acontece e toda a tramitação.
até nós podermos ter, no término dos 5 anos, essa mesma concessão da exoneração do passivo restante. A minha questão há pouco, Luís, era no sentido de ele não cumpriu com aquelas obrigações, mas ninguém referiu nada. O fiduciário não tinha conhecimento de nada. Um dos casos práticos, não sei se era neste, se num dos testes quaisquer, eu tinha colocado a situação de a senhora conseguia estar em casa a fazer bolinhos e festinhas e não sei o quê, e conseguia um outro vencimento. Sim, exatamente. Acho que isso saiu num teste. Portanto, tinha essa situação e só os credores só tomaram conhecimento depois e queriam vir tentar trazer essa situação à colação. O que é que acontece? O que é que poderia acontecer? A comunicação e, nos termos do artigo 247, pedir a revogação da decisão do exercício da concessão do passivo restante. Porque ela começa a receber mais valor do... Porque ela faz o quê? Ela incumpre com as obrigações que tinha. Quais são as obrigações? As de 239. Exatamente. Elas cumprem com estas obrigações. Certo. Com o vencimento, com os bens que ela tem. Sim. No momento. Se ela começa a ter mais rendimentos... Tem que comunicar. E não comunica. Mas continua a cumprir com as suas obrigações. Mas não comunica. E não comunicando... A comunicação é obrigatória. Temos que comunicar sempre tudo o que temos para que possa-se dar conhecimento. E para poder cumprir mais. Sim, exatamente. Para poder fazer pagamentos ao credor, não é? Porque, de certa forma, o que se pretende é satisfazer os credores. Mesmo sendo uma atividade não registrada, uma atividade doméstica, indústria doméstica... Convém, porque depois conseguem fazer denúncias. Foi assim, ideias que fomos tendo ao longo de tudo isto. Por exemplo, eu também tinha trazido um exemplo em termos de caso numa das aulas, que era a minha cliente que agora lhe apareceu, ou melhor, ela sempre soube que tinha aqueles terrenos, mas os terrenos não estavam em nome dela. E eu agora preciso de registar e tenho documentação possível para registar. Só que ela está naquela situação da exoneração do passivo restante nos 5 anos. O que é que acontece? Se eu for registar os prédios... Vai ser revogada a exoneração do passivo. Pode ser. Não é? E se registar posteriormente? Aí vamos tentar, o que lhe disse foi, termina-se o processo, termina tudo, foi concedido e depois é que vamos tentar registar de alguma forma para aquilo não aparecer ali. Veja lá o que é que diz aí sobre a revogação, até quando é que pode ser. Mas aí se repudiar, o que é que vai acontecer? Ainda podemos vir trazer mais situações à colação. Tem que ser registado diretamente a favor de outra pessoa. Só por aí. Sim, sim, já tinha tentado ir por aí. Se der 2 saltos, só já nem aparece numa certidão permanente, só já aparece numa certidão de... Pois, mas como é que eu vou fazer uma venda para ela, ou seja lá o que for? Não, uma escritura faz. Sim, mas o problema é que... Pode fazer várias... Sim. Infelizmente que o trato seja cumprido, né? E depois se há algum... Lá está. Se houver um credor que vai levantar o histórico todo do registro, né? Pode acontecer, não é? Isto são situações aqui em concreto na zona, portanto são de conhecimento, não é? É pequeno, toda a gente sabe. E então, tanto que eu disse, aquela situação de há pouco, quase que não dormia à espera que naquilo não houvesse nada. Porquê? Porque eu sabia o histórico que estava ali por trás. Portanto, quando me aparece aquele papel, eu digo, boa, liga logo à senhora, olha, está safa. Por enquanto isto está tudo safo, mas nem sempre é fácil. Mas ainda podem ligar do 300. Não, o 300 é só dos registros. Também é 300 também? Pronto, raramente me ligam, mas é 300. Pronto, portanto, depois, continuando esta parte, o que nós... Diga. Qual é o artigo da comunicação? Do quê? De quando começa a ter mais rendimento? 239. Não, temos sempre que fazer, dentro das obrigações do 239, temos sempre aqui, ele fica obrigado a exercer a profissão, a informar o tribunal e o fiduciário de mudanças, de condições de emprego, etc, etc. Portanto, vamos sempre aqui pelo número D. Sim. Está bem, obrigada. Continuando, falámos no artigo 249 e 250 relativamente ao que não se aplica a estas entidades.
atenção que plano de pagamentos, o que nós pretendemos com o plano de pagamentos é ser aprovado o plano de pagamentos, mas nós sermos declarados insolventes também no âmbito dessa situação. Portanto, plano de pagamentos eu vou tentar fazer como o próprio nome indica, um plano para que eu consiga fazer pagamentos a credores, certo? Esse plano vai ser quê? Aprovado e homologado. Nos termos do 259, para além de eu conseguir a aprovação e a homologação do plano, eu vou ser quê? Declarada insolvente. Portanto, atenção, quando eu comecei o início da sessão a dizer que façam bem a distinção entre o que é o plano de insolvência e o plano de pagamentos, porque a finalidade, embora seja a satisfação de credores, certo, mas eu vou ter situações diferentes no âmbito do plano de pagamentos, porque eu vou ser declarada insolvente quando, na verdade, para ir para o plano de insolvência, eu já sou declarada insolvente. Sim ou não? Não? Então, plano de insolvência, quando eu vou decidir se vamos pelo plano, se não vamos pelo plano, eu já sou declarada insolvente ou não? Sim, já estou insolvente. Qual é que é a tramitação em termos de processo de plano de pagamentos? 251. E seguintes. O devedor pode apresentar, conjuntamente com a petição inicial do processo de insolvência, um plano de pagamentos a credores. Conjuntamente... Estamos a falar especificamente a não empresários e... Sim, sim, sim. Temos que tentar perceber a quem é que é a realidade onde nós nos aplicamos. Isso é certo. Mas, em termos de... ok, pode ser classificada como uma diferença, sim, dizer a quem é que se aplica, mas depois, em termos de tramitação... eu vou satisfazer os credores daquela forma, certo, mas já sou declarada insolvente antes. Aqui no plano de pagamentos, se verificar o 259, o que é que eu tenho? O juiz homologa o plano de pagamentos aprovado, portanto tem que existir a aprovação e a homologação, como eu estava a referir, por meio de sentença, e após o seu trânsito em julgado, declara igualmente a insolvência do devedor no processo principal. Então, ou seja, quando é requerido pelo devedor, não é? Ele juntamente, ou seja, na PI vai pedir logo este plano de pagamento. Na PI ou depois, em momento posterior, porque pode ser por um terceiro, 253. Imagino que requer a minha insolvência. Sim, exatamente. O plano de pagamentos. Certo. Depois, se verificarem, é o 255 que nos refere o que é que vai acontecer. Portanto, se existir a possibilidade de um acordo, temos uma suspensão do processo de insolvência até nós conseguirmos obter informação. Se não, continua com o processo de insolvência. Ok? Tem que tentar fazer esta diferença. O 259 é muito importante para nós. Porquê? Porque tem outra situação que vai conduzir ao encerramento do processo. Portanto, o que é que nos refere? Que eu, com a homologação do plano de pagamentos, depois vou ser efetivamente declarada insolvente por meio, aqui nos termos do artigo 259, número 1, certo? O plano de pagamentos é declarado insolvente. Certo. E depois nós vamos ter o quê? Possibilidade de impugnar também a sentença que me declarou insolvente, tal como ali tinha a possibilidade, nos termos do 259, número 3, e depois já me refere ao 259, número 4, que é com o trânsito em julgado das sentenças de homologação do plano e da declaração de insolvência, determina o encerramento do processo. Mas o número 3 só se podem opor aqueles que têm os créditos supridos, não é? Ou seja, os outros que já estão no plano de pagamento já não podem... Portanto, refere aqui, só podem recorrer da sentença de homologação do plano de pagamentos ou reagir contra a sentença, nos termos do número 1, por via do recurso ou da oposição de embargos, os credores cuja aprovação haja sido suprida. Os outros não lhes interessam. Exatamente. Portanto, esta fica para a oral. Oh, pessoa, a sério. Não me esqueça disto. Não me esquecer que isto é boa para uma pergunta. 259. E mais qualquer coisinha. Mas pronto, atenção.
Eu lembro-me das vossas caras sempre, mas os nomes eu sou terrível. Eu não me lembro o seu nome. Alexandre. É isso. Alexandre, exato. Essa parte eu até lá ia. Alexandre, o que eu estava aqui a idealizar era nós tentarmos ter diferenças entre o que é que podemos fazer se o processo tiver uma tramitação e aqui ao abrigo do plano de pagamentos. Era nesse sentido. Diga. Só mais uma vez. Aqui, quando é que podemos... qual é a forma que temos que tramitar aqui o plano de pagamento e o plano de insolvência? Não percebo aqui as duas coisas. O plano de pagamentos... Filipa, quer explicar? Pronto. Plano de pagamentos e plano de insolvência, Elisa, tem sempre que ter atenção o início e o momento em que nós estamos. Portanto, o plano de insolvência, nós já sabemos que, tanto um como o outro, o que nós vamos tentar é fazer pagamentos aos credores, certo? Já foi declarado... No plano de insolvência, eu já fui declarada insolvente. Portanto, eu sou declarada insolvente e depois, na continuidade do processo, pode existir um plano de insolvência. E aí posso ir pelo plano. Agora, eu, conjuntamente com a petição inicial ou em resposta, exatamente, o que é que pode acontecer é eu dizer que pretendo ir por um plano de pagamentos e que é daquela forma. Depois, o plano de pagamentos, nos termos do 255, pode suspender o processo de insolvência e temos esta tramitação toda que nós estávamos aqui a falar. Através do 255, ele não é declarado insolvente? Não, ele só é declarado insolvente nos termos do 259 após a aprovação e a homologação do plano de pagamentos. E só depois é que vamos ter a declaração de insolvência. Ou seja, tu propões, a gente propõe, se for nós a pôr, podemos juntar logo o plano. O plano. Se for querido por terceiro, podemos, na contestação, dizer assim, eu quero ser declarado insolvente, e apresentar o plano. Sim, do plano de pagamentos. Depois, o plano de pagamentos tem aquela tramitação toda, que tem que haver notificação aos credores, tem que estar todos de acordo, senão temos que ir por um caminho ou por outro. Atenção a essas situações. Então, Há esquemas com isso tudo. Terá que haver para aqui outra sentença. Onde? Só no 259. Pois é, por isso que eu me traquei à procura dela, uma sentença. 259, aqui, deve estar para aqui. 2, 3, por aí. Pronto, agora, queria falar convosco o seguinte, só tirarmos aqui algumas situações referentes aos testes, nem que seja às perguntas, porque só para... Depende da perspectiva. Também tem os nossos. Tudo. Desde a data da correção que tenho dentro do carro. A nota mais baixa que tive foi 2,5. 2,5 em 5. Não, em 20. Em 20. Foi alguém que entrou só um bocadinho. Não, correção, desculpe, foi 1,75. 1,75, foi 0 no primeiro, 1 no segundo e 0,75. Na distância? Não, no presencial. Na distância foi 18, Pronto, então, só para vocês terem uma ideia, faço aqui as perguntas do teste do presencial e já faço das vossas. Portanto, no teste do presencial existia uma questão que era a seguinte: qual a consequência e quais os efeitos dos atos praticados pelo devedor sem a intervenção do administrador judicial provisório? O que é que vocês me diriam sobre isto? Os efeitos os efeitos e consequência dos atos praticados pelo devedor sem a intervenção do administrador judicial provisório. Então, alguém pode responder? Não se atropelem. Se faz favor.
E dos vossos testes da distância, andei a corrigir testes a dizer não sei 1, não sei 2, não sei 3, não sei 4. Não meteram o nome. Então eram todos não sei. Depois, no fim, é que tive que ir ao Moodle tentar perceber quem eram as pessoas que tinham enviado os testes sem nome. Então depois é que percebi quem eram não sei 1, não sei 2, tanto que aqui nos meus quadros aparece sempre não sei 1, não sei 2 e não sei 3. Foi sempre assim que eu os defini. Mas pronto, e agora estava aqui a tentar perceber se tinha aqui um teste com pergunta. Sónia. Pronto. Então, o que é que poderiam responder a isto? E a base? Mas antes disso, porquê é que eu vou para o 81 número 6? Qual é o seu nome? Peço desculpa. Sónia. Nunca apareceu nas aulas. Ai, você! Eu não sabia quem era. Eu sabia que eu andava aqui com duas Sónias e eu assim, Sónia, quem é? Por acaso é o seu teste que fui buscar agora. Pronto. É o do serviço. Não, você foi a melhor nota da turma, da distância. Não foi 10. Não foi. Portanto, então, digam-me lá. Foi para aí, certo, 81 número 6, mas antes nós viemos de onde? Tínhamos que ser remetidos por uma norma. 30 e 34. Portanto, o 34 tem lá uma situação que remete para isto mesmo. Certo? 34 mais 81, número 6. Até aqui, alguma questão? Não? Na distância, a questão era a seguinte. O administrador judicial provisório é pessoalmente responsável pelos prejuízos decorrentes da sua gestão na fase cautelar? Sim ou não? Se era responsável pelos prejuízos decorrentes da sua gestão na fase cautelar. E como é que nós vamos para aqui? O que é que respondemos? Eu tive colegas que só me responderam o 59, porque foram buscar a base legal do administrador de insolvência, do 59, certo? Pronto, mas quando é que eu vou para o 59? Com base no 34. Portanto, tinha que fazer este caminho também. Esse 34 tem uma série de remissões todas disfarçadas, não é? Pronto. Depois, até aqui alguma questão? Não? Atenção que o fiduciário também tem estas remissões, assim, bonitas. Do 200 e qualquer coisa para as normas do administrador de insolvência, está bem? Só para me dar a base legal da pergunta anterior. Da distância ou do presencial? É o 34 e o 59. Pronto. Depois, era aquela pergunta da apreensão, a pensação, a da apensação do 85.2. Falámos já há pouco. Portanto, isso tinha sido o que tinha saído no presencial. Na distância, a pergunta era a seguinte. Se o processo de insolvência for dado como findo por insuficiência da massa insolvente, deve prosseguir para efeitos da verificação dos pressupostos do pedido de exoneração do passivo restante. Ou seja, temos insuficiência e pode existir relativamente a exoneração do passivo restante ou não. Se o processo foi dado como findo por insuficiência, é dado como findo por insuficiência, não é? 39, número 7. Não é? Então, não vai continuar para efeitos de exoneração. O que é que entendem sobre isso? Vejam lá o número 8. Do 39. Mas devia. Isso devia dizer aí pessoas singulares. Pessoas singulares tinham que ter anteriormente à sentença de declaração de insolvência a exoneração do passivo restante. Pronto. 39, número 8. Que refere o quê? 39, número 8. Não se aplica, caso tenha pedido a exoneração do passivo restante. Portanto, uma de duas. Não é?
Ou íamos por um caminho, por outro, porque não se aplicava. Pela insuficiência. Exatamente. Certo. Depois. Esta foi da distância. Os efeitos da declaração de insolvência produzem-se nos casos em que a sentença é impugnada. Pergunta. Primeiro, quais são os efeitos da declaração de insolvência? Artigo 81 e seguintes, não é? Sobre as ações, sobre o próprio, sobre os negócios. Negociações em curso. Esses efeitos continuam a ocorrer, ou não? Como é que era a pergunta? Se esses efeitos se produzem quando a sentença é impugnada. Continuam. Continuam, porque o que é que não acontece? É o 42, número 2, que é a suspensão da... Acho que é da liquidação. O 40, número 3, vejam lá. Pronto, mas no 42 também refere, que era a parte do recurso. Suspende a liquidação e a partilha do ativo. Pronto, suspende a liquidação e a partilha do ativo. As únicas situações que nós temos aí. Porque, de resto, aqueles efeitos todos que nós conhecemos, isso vai continuar. Concordam ou não? Portanto, acabei por aceitar quem me referiu a essa situação do 40, número 3, do 42, a dizer que isso suspendia sim e que fazia, de certa forma, a articulação com o restante. Depois, esta era igual num e noutro, certo? A última questão da distância, que por acaso era igual à terceira do presencial, referia que outros efeitos mencionados para além dos enunciados no artigo 189 impendem sobre o devedor pelo facto da insolvência ser classificada como culposa. O que é que existe mais para além do 189? Quem foi sempre às aulas, ou pelo menos ouviu as aulas, conseguia ter aí algumas notas a dizer que existem remissões para o outro lado. Não é? – 228, número 1, a linha C. Consegue tirar a pergunta, professor? Sim, é número 4 do seu teste. Mas sim, que outros efeitos mencionados, para além do 189, impendem sobre o devedor, pelo facto da insolvência ser insolvência culposa. Aqui, para além disto, sim. O que é que nós temos mais? Não sentença. Devia ter aí mais uma remissão para o 228, número 1, a linha C. E para o 238, número 1, o 238, sim. Ou seja, uma parte é não existir a possibilidade da administração da massa pelo devedor, que é o 228, número 1, a linha C. E na outra é a recusa da exoneração do passivo restante, ou seja, falarmos aí num indeferimento da exoneração do passivo restante nos termos do 238, número 1, a linha Q. Tem um pontinho aqui. Pois. 238, a linha D. O que é que refere? Diz que a recusa de prestações de informações ou colaboração é livremente apreciada pelo juiz, nomeadamente para efeito de qualificação da insolvência como culpado. Mas qual é o efeito que subjaz aí, efetivamente? Pronto, mas nós a insolvência como culposa já temos. O que queremos saber é o que é que pode acontecer mais, em virtude da insolvência ser classificada como culposa. Exatamente. Diga, Silvia. Em que artigo é que estava a fazer essa
no 189, que é o... Aí, no 189 nós temos os efeitos e queremos saber o que há para além desses. Depois, existiu uma pergunta muito gira no presencial que era assim. Oh, professor, peço desculpa, eu não percebi o 238, número 1. A questão é, eu tenho, está aqui, existir a situação de insolvência nos termos do artigo 186. Portanto, quando eles agravaram ou criaram a situação de insolvência para efeitos de qualificação. Ok. A pergunta do presencial era: como se articula a ordem de pagamentos dos créditos definida pela sentença de verificação e graduação de créditos e o plano de insolvência que dispõe em sentido contrário? Isto é uma questão só de interpretação, ok? Basicamente, o que é que eu tenho? O que é que nós podemos fazer? O que é que acontece numa situação em que eu tenho plano de pagamentos de créditos através da sentença de... plano de pagamentos, digo, pagamento de créditos definido pela sentença, ou seja, a sentença de verificação e graduação de créditos diz uma forma e o plano de pagamentos diz outra. Isto é possível? É possível eu ter as duas situações? Não, bastava-me dizer assim, o artigo 192 refere que o plano de insolvência é aplicado neste sentido e se eu tiver um plano de insolvência vai afastar tudo o que está para trás, certo? Eu disse, quando andava lá assim de um lado para o outro, não era, na sala, eu disse, atenção que isso é só uma questão de interpretação. Foi, não foi? Pronto. Professora, pode repetir a pergunta, se achar? Como se articula a ordem de pagamentos dos créditos definida na sentença com o plano de insolvência em sentido contrário? Sim. Portanto, o plano diz uma coisa, mas tínhamos uma sentença que dizia outra. Era para saber se podíamos ter os dois, ou qual é que poderia prevalecer. Então, Então, o 192 diz o quê? Se eu tiver um plano de insolvência, não se vai aplicar nada do que está para trás, de pagamentos, não é nada sobre isso. Então, se eu tenho um plano, não vou aplicar... Exatamente. O plano de insolvência, sim. Portanto, digam-me, dúvidas? Alguma coisa? Agora, não sei, querem dar uma vista de olhos em algum caso prático? Queria saber a vossa opinião, porque assim, nós também estamos hoje a dia 9? Pronto. A avaliação oral vocês ainda têm que estudar para muita coisa antes da nossa avaliação oral, não é? Não sei se querem depois fazer uma nova sessão para falarmos sobre mais alguma coisa.